E aí, pessoal? Tudo bem? Do mesmo jeito que a gente viu que tem equações que representam retas num plano cartesiano, a gente vai ver nessa aula como que a gente representa circunferências num plano cartesiano. Vai ser uma videoaula um pouco mais comprida do que as outras que a gente fez de geometria analítica, mas vai ser a aula mais completa de equação reduzida da circunferência que vocês já vão ter visto na vida. A gente vai fazer, além de apresentar como que é uma equação de circunferência, fazer ainda 5 exemplos envolvendo este conceito. Vamos lá? Beleza, gente. Para a gente começar o estudo da circunferência, vamos começar com a definição de circunferência, certo? Circunferência, vou ler com vocês ali, ó, é o lugar geométrico dos pontos do plano cuja distância a um ponto fixo C, chamado centro, é uma constante positiva r, chamada raio. Ou seja, os pontos que estão a uma mesma distância de um ponto fixo, o conjunto de todos esses pontos, é chamado de circunferência. E essa distância fixa que eles estão é chamada de raio da circunferência. Vocês já devem saber disso, né? Agora, como que a gente pode representar os infinitos pontos que estão aqui, ó, na minha figura, estão em vermelho aqui? Como é que a gente representa todos eles? Bom, como a gente já disse, todos têm a propriedade de a distância até o centro ser igual a r. Então, se eu pegar um ponto genérico sobre essa circunferência, digamos P, de coordenadas x, y, a gente sabe que a distância de P até C tem que ser r, certo? Isso vale para qualquer ponto que esteja nessa circunferência. A distância entre dois pontos, a gente já viu que é calculado por aquela raiz quadrada, né? Você faz raiz quadrada e dentro da raiz você põe a subtração dos x, dos dois pontos, elevado ao quadrado, mais a diferença dos y elevado ao quadrado. Ou seja, x menos xc ao quadrado, mais y menos yc ao quadrado. Sendo que no meio de xc e yc, o x e o y do centro, né? Então a gente sabe que isso tem que ser o raio. Para eliminar essa raiz quadrada, a gente pode elevar os dois membros ao quadrado aqui. E aí esse raiz quadrada elevado ao quadrado, você pode eliminar a raiz, porque está garantido que o que está dentro da raiz é positivo, né? Que é uma soma de dois quadrados. Então nem precisa de colocar módulo, nada. É só eliminar a raiz mesmo. E aí a gente fica então com x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Essa é a equação que vale para toda a circunferência. Toda a circunferência no plano cartesiano vai ter uma equação com esse formato aí, certo? Essa é a que a gente chama o formato de equação reduzida da circunferência. Na próxima aula a gente vai ver a equação geral da circunferência. Beleza? Então é uma equação bem simples. Eu acho que é até mais simples do que as equações de reta para a gente obter. Basicamente, como que a gente tem que fazer? Se alguém te pergunta qual é a equação dessa circunferência, você precisa saber o centro, ou seja, o x do centro e o y do centro, e precisa saber o raio. Sabendo essas coisas, você joga aqui e pronto, obteve a equação reduzida. Tudo bem? Vamos fazer agora 4 exemplos de obtenção de equação reduzida e vai ter mais um exemplo extra no final de ver intersecções da circunferência. Então vamos para o primeiro, vamos em ordem crescente de dificuldade. O primeiro é simplão, ó. Obtenha a equação reduzida da circunferência cujo centro é C, 2, 4 e cujo raio tem comprimento igual a 5. Então eu te dei o centro, te dei o raio. É só aplicação direta, né? Daquela formulinha que a gente acabou de ver, que é o estilo da equação de circunferência. Bom, vamos só fazer uma ilustraçãozinha. Ó. Então tem uma circunferência, o centro tem coordenadas 2, 4 e eu sei o raio, que vale 5. Beleza. A gente sabe que x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado tem que ser igual ao raio ao quadrado. Essa é a equação da circunferência. Vamos trocar pelas informações que a gente conhece agora. O x do centro é 2, então fica x menos 2 ao quadrado. E o y do centro é 4, então fica y menos 4 ao quadrado. Igual a 5 ao quadrado. E aí acabou, né? Só vamos colocar o 5 ao quadrado como sendo 25 e está aqui a equação reduzida dessa circunferência. Simples, né? Eu diria até, como já disse antes, mais simples do que a equação de reta, para a gente obter. Segundo exemplo. Obtenha a equação reduzida da circunferência cujo centro é C, 0 menos 5 e que passa pelo ponto P, 6, 2. Então eu tenho a circunferência com o centro, 0 menos 5. E repare que agora ele não me deu o raio.
mas ele me deu um ponto que a circunferência passa, ou, na verdade, é um ponto que pertence à circunferência, né? Um ponto aqui P62. Bom, para a gente obter a equação da circunferência, eu preciso do centro, que já foi dado, e do raio. O raio não foi dado, mas eu posso calcular a distância entre o C e o ponto P. Essa distância é o raio da circunferência, certo? Então, vamos lá. Esse raio é a distância de C até P, que é aquela raizona. Dentro da raiz vai a diferença dos x ao quadrado mais a diferença dos y ao quadrado. Então, vai ficar aqui, ó, 6 menos o zero, que é a diferença dos x ao quadrado, mais o 2 menos o menos 5 ao quadrado. O 6 menos 0 é 6, que ao quadrado dá 36, e o 2 menos o menos 5 dá 7, né, porque dá 2 mais 5, ao quadrado 49, e dá então uma raiz de 85. Não é uma raiz exata, mas não tem problema. Lembra que lá na equação vai o raio ao quadrado? Então essa raiz vai sumir do mesmo jeito. Tanto faz se a raiz é exata ou não. Né, lá. Esse é o formato da nossa equação reduzida. E aí no lugar do x do centro eu ponho 0, no lugar do y do centro eu ponho menos 5. Repare que ficou y menos o menos 5 aqui, né? Ao quadrado, igual ao raio, que a gente acabou de descobrir que é raiz de 85 ao quadrado. O x menos 0 é x, né? Então eu posso simplesmente escrever x ao quadrado. Aqui fica y mais 5 ao quadrado, e a raiz de 85 elevado ao quadrado vira apenas 85. Então essa aqui, ó, em vermelhinho aqui no final, é a nossa equação reduzida da circunferência. Beleza? Eu coloquei esse exemplo aqui por 3 motivos. Um, porque você não sabe o raio, mas você consegue calcular o raio a partir de distância. Então foi essa a estratégia adicional em relação ao exercício anterior. Outra, quando o centro aqui, o x do centro ou o y do centro é zero, então repare que lá na equação reduzida no final, não fica um parênteses. Ficou aqui no caso só x ao quadrado. Porque x menos zero ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado. Certo? Do mesmo modo que se tiver algum exercício que ele te dá a equação reduzida e pede o centro, você já sabe que se tiver só x quadrado, por exemplo, é como se fosse um x menos zero, então você já sabe que o x do centro é zero. E por terceiro motivo é para atentar, quando uma das coordenadas aqui do centro é negativa, né, vai ficar menos o menos que vira mais. Então aqui ficou no caso ó, y mais 5 ao quadrado. Beleza? São pequenos detalhes que às vezes a gente na correria acaba esquecendo, né? Por exemplo, menos com menos ali vira mais, esse tipo de coisa. Então fiz questão de colocar nesse exemplo. Tudo bem? Esses são os 2 primeiros exemplos, são os mais simples. Eu gostaria que nos próximos, daqui para frente, você lesse o enunciado, eu vou ler junto com vocês, e aí você tente fazer antes de ver a resolução. Beleza? Tenta fazer para ficar uma coisa mais ativa e não só passiva, assistindo a aula inteira. Então vamos lá para o terceiro, tentem resolver. Ó. Obtenha a equação reduzida da circunferência, que possui um diâmetro com extremos em A, 2,5 e B, 6,13. Então repare que nesse exercício eu não dei nem o centro e nem o raio da circunferência, que são as coisas que você precisa ter para obter a equação. Tente fazer esse exercício, tenta ilustrar e ver como que você poderia obter essas coisas primeiro, para depois chegar na equação reduzida. Tentou? Vamos resolver aqui então. Ó. Tem uma equação, aliás, tem uma circunferência, e eu sei que tem o ponto A, 2,5 e B, 6,13 que formam um diâmetro da circunferência. O que é o diâmetro de uma circunferência? É uma corda, ou seja, ele liga um ponto da circunferência até outro ponto da circunferência, só que ela é uma corda especial, é uma corda que passa pelo centro da circunferência. Certo? Isso é o diâmetro. É uma corda que passa pelo centro. Aliás, tem muita gente que sabe o que é corda. Corda é isso, é juntar um ponto da circunferência até outro ponto da circunferência. Qualquer segmento formado assim é chamado de corda. O diâmetro é a maior corda que tem na circunferência. Beleza? Agora, como que eu posso obter o centro? Eu preciso do centro e do raio. Para obter o centro, eu posso pensar, bom, do centro até o A é raio e do centro até o B é raio também. Então significa que o centro está exatamente na metade do caminho. O centro é o ponto médio dos extremos AB. Certo? E aí, para calcular ponto médio, a gente já aprendeu em aulas anteriores. O ponto médio, basta você somar as coordenadas x e dividir por 2, depois somar as coordenadas y e dividir por 2. Aí você obtém o x e o y do centro, do ponto médio, no caso, né? Aqui ficaria 2 mais 6
sobre 2, que está aqui ó, no x, e o y, 13 mais 5 sobre 2, ou 5 mais 13, tanto faz a ordem, né? Isso aqui, ó, 2 mais 6 dá 8, sobre 2 dá 4, e o 5 mais 13 dá 18, sobre 2, 9. Então, o centro, ó, 4, 9. Até coloquei aqui na figura já, centro 4, 9. O que falta para descobrir, para saber a equação? O raio. E aí o raio a gente faz igual no exercício anterior. Calcula a distância do centro até o A. Ou do centro até o B, os dois têm que dar a mesma coisa, né? Eu vou calcular aqui do centro até o A. Isso vai ser aquela raizona, né? Aí eu coloco a diferença dos x, ou seja, 4 menos 2 ao quadrado, e somo com a diferença dos y, 9 menos 5 ao quadrado. O 4 menos 2 é 2, que elevado ao quadrado dá 4, e o 9 menos 5 é 4, que elevado ao quadrado dá 16, e isso dá então raiz de 20, que também não é exato, mas beleza, não precisa nem simplificar, dá até para simplificar a raiz de 20. Seria 2 raiz de 5. Mas não precisa, porque na equação, que é o que a gente quer como resposta final, esse raio vai estar elevado ao quadrado e é só tirar a raiz. Fica até complica se você simplificar aqui a raiz, né? Então essa é a equação reduzida. No lugar do x do centro vem o 4, no lugar do y do centro vem o 9, e no lugar do raio vem o raiz de 20. E aí é só trocar o raiz de 20 ao quadrado por 20. Então fica x menos 4 ao quadrado mais y menos 9 ao quadrado igual a 20. Fechou. Beleza? Essa é a equação reduzida dessa circunferência que ele deu. Teve 2 passos anteriores à equação em si, né? Descobrir o centro e descobrir o raio. Por isso que eu considero ela um pouquinho mais difícil que a anterior já. Mas não tão mais, né? A gente só teve que calcular o centro como sendo um ponto médio primeiro. O quarto exemplo, que é o que vem agora em seguida, esse é o mais difícil, certo? Mas tentem fazer também. Vocês já viram 3 exemplos agora, usando algumas estratégias. Nesse aqui, você vai ter que usar mais ou menos as mesmas estratégias, mas vai ter uma coisinha a mais. Beleza? O exemplo é o seguinte. Obtenha a equação reduzida da circunferência, que possui centro no eixo y e passa por A34 e B16. Então, reparem que ele me deu 2 pontos que a circunferência passa, né? É o ponto A e o ponto B. E ele me falou que o centro está no eixo Y, mas não falou qual a altura, né? Só falou que está no eixo Y. E aí, com base nisso, é para a gente obter a equação reduzida da circunferência. Para isso, eu preciso do centro e do raio. Tente resolver vocês, certo? Pausa o vídeo. Pausou? Tentou? Vamos fazer junto agora, ó. Espero que você tenha tentado. Então, vamos ilustrar. Nesse caso, eu vou até desenhar o par de eixos cartesianos x e y, porque ele fala que o centro está no eixo y, então a figura fica um pouco mais bonitinha. Repare que nos anteriores eu nem desenhei plano cartesiano por trás, desenhei só a circunferência, que era o suficiente para a gente entender o que estava acontecendo. Agora aqui, ó, o centro está no eixo y. E aí tem uma circunferência... Ah, aliás, antes, ó. Se ele está no eixo y, concorde que as coordenadas desse centro, o x é 0, necessariamente? E aí só o y que eu não sei, eu chamei de t, o valor desse y aqui. Beleza? Mas o x do centro eu já sei que é 0. Né? Repare que se eu projetar ali no eixo x, ó, ele fica bem em cima do zero, da origem. Nem para trás, nem para frente. Então, por isso que o x do centro é 0. O y eu não sei, coloquei t. Eu desenhei aqui na parte positiva, mas pode ser até que seja negativo, eu não sei ainda, não dá para saber. Certo? Beleza. Então significa que das 3 coisas que eu preciso, que é o x do centro, o y do centro e o raio, eu já sei já sei o x do centro. Agora eu tenho uma circunferência, né, que passa pelos pontos A34 e pelo ponto B16. Tudo bem? Agora, o que eu posso usar para eu conseguir descobrir o y do centro e o raio aí? O que será que eu posso fazer? Repare no seguinte. A distância de C até o A é raio. E a distância do C até o B é raio também. Certo? As duas distâncias são iguais. Já que os pontos A e B pertencem à circunferência, as suas distâncias até o centro são iguais ao raio, pela definição. Bom, então eu vou usar essa informação. Distância de A até C é igual à distância de B até C. A partir disso, eu espero obter, ó, o valor de t
aqui, o y do centro. Repare que se esse centro fosse um pouco mais para baixo ou um pouco mais para cima, essas distâncias iam variando, né? Distância de C até B e de C até A ia ficando diferente, mas tem um lugar exato onde essas distâncias vão ser iguais. Então eu espero que com essa igualdade eu obtenha esse y aí, esse t no caso, né? A distância de A até C é aquela raizona, né? Aí fica 3 menos 0 ao quadrado mais 4 menos t ao quadrado. E a distância de B até C também é aquela raizona, né? A distância entre dois pontos. 1 menos 0 ao quadrado mais 6 menos t ao quadrado. Diferença dos x mais diferença dos y, os dois ao quadrado. Para resolver essa equação, e repare, ó, essa é uma equação que eu só tenho uma variável dentro dela, o t. Então é esperado que realmente eu consiga descobrir o valor de t aí. Para resolver essa equação, o jeito mais fácil é primeiro elevar os dois membros ao quadrado, né? Porque aí pelo menos essa raiz aí, ó, vai sumir. Tudo bem? Você vai poder cancelar essa raiz, já que é garantido que o que está dentro do primeiro é positivo e o que está dentro da segunda raiz também é positivo. Então, você pode simplesmente cortar as raízes e está tudo bem. Agora, o 3 menos 0 é 3. Elevado ao quadrado vira 9. Agora, esse aqui, ó, 4 menos t ao quadrado, você não pode simplesmente fazer 4 ao quadrado mais t ao quadrado. Muita gente faz isso, não faça isso. Isso é um dos principais erros que acontecem e você tem que evitar ao máximo, certo? O que é o correto? Você eleva o primeiro termo ao quadrado, que é 16, depois menos 2 vezes 4 vezes t. Então é o quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes 4 vezes t, que dá 8t, mais o quadrado do segundo, quadrado de t, que é t ao quadrado. É sempre assim, beleza? Quer ver? Ó, lá no segundo vai ter também para a gente fazer. Então aqui primeiro vem o 1 ao quadrado, que é 1, né? E aqui, ó, é um produto notável que a gente chama. Você eleva o quadrado do primeiro, 36. Depois, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 6, 12, 12t. E depois o quadrado do segundo, t quadrado. Repare que aqui ficou menos 12t, porque aqui no meio é menos o sinal. Se fosse mais, aqui seria mais 12t. Beleza? Mesma coisa lá no primeiro. Aqui também, se fosse mais, aqui dentro desse parênteses aqui, ó, aqui seria mais 8t. Beleza. Aí você fala, nossa, vou cair numa equação do segundo grau. Coisa chata, né? Tem que resolver Bhaskara. Não, nesse caso não precisa, porque eu tenho t quadrado num membro e t quadrado no outro membro. Na hora que eu passar para o outro lado, né, que a gente costuma falar, um vai cancelar o outro. Certo? É como se eu estivesse subtraindo t quadrado dos dois membros, então eles vão sumir. Não tenho termos ao quadrado, vai ser uma equação de primeiro grau, facinho de resolver. Basta eu jogar tudo para o primeiro membro, tudo que é variável, tudo que é t. Então, aqui eu tenho esse 8t aqui, ó, menos 8t na verdade, né? Esse menos 12t eu vou jogar para o primeiro membro, mais 12t. E 12t menos 8t dá 4t. E lá no segundo membro eu vou jogar tudo que é número, certo? Vamos fazer a conta direta aqui, ó. 9 mais 16 dá 25. E lá no segundo membro era 1 mais 36, que é 37. Então eu vou ter 37 menos o 25, né? O 25 vai para o outro lado subtraindo. 37 menos 25, 12. E agora, ó, se 4t é 12, o t é 3, né? Basta dividir por 4, os dois membros. Então pronto, ó. Já descobri o x, aliás, o x eu já sabia, né? Descobri o y do centro agora. Então aqui o centro 0,3 virou, né? Era 0t, agora a gente descobriu que o t era 3, então ficou 0,3. E agora que eu sei o centro, para descobrir o raio, é só calcular a distância até o ponto A ou até o ponto B, os dois têm que dar a mesma coisa. E eu vou calcular aqui como distância de C até A. É aquela raizona, a gente já usou bastante nessa aula, hein? 3 menos 0 ao quadrado mais 4 menos 3 ao quadrado, né? O 3 menos 0 é 3, que é o quadrado dá 9. O 4 menos 3 é 1, que é o quadrado dá 1. Isso vai dar raiz de 10. Beleza. Sabemos o centro, sabemos o raio. É só jogar na equaçãozinha. X menos x do centro, x menos 0 ao quadrado. Y menos y do centro, então y menos 3 ao quadrado, igual ao raio, que é raiz de 10 ao quadrado. E aí é só simplificar para dar a resposta final. O x menos 0 posso escrever só como x, x quadrado.
Aqui y menos 3 ao quadrado, e aqui a raiz de 10 elevado ao quadrado dá 10 simplesmente. Finalizando aqui. Beleza? Então teve uma coisinha a mais de novo, a gente teve que igualar duas distâncias para poder chegar lá. E esses são os 4 principais exemplos que eu queria passar para vocês de equação reduzida da circunferência. Reparem, em todos eles, a gente teve que descobrir o centro e o raio. Lá no primeiro eu dei essas duas informações, e nos outros eu fui dando uma e não dando a outra, fui dando uma coisa e não dando outra, mas em todos a gente tinha estratégias para chegar lá, certo? Dependendo da questão, você vai ter informações diferentes, mas eu espero que com essas ideias que a gente obteve nesses 4 exemplos aqui, você consiga resolver qualquer outro. Beleza? Vamos agora para o último exemplo. No exemplo 5, a gente tem o seguinte. Determine os pontos onde a circunferência de equação dada por x menos 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 16 intercepta o eixo x. Então agora não é para a gente obter a equação da circunferência. Eu dei a equação da circunferência. Só que eu quero descobrir onde que essa circunferência intercepta o eixo x. Onde que ela corta o eixo x. Certo? Vamos fazer uma ilustração para começar. Aliás, antes disso, para fazer a ilustração eu preciso de algumas informações. Primeiro, qual que é o centro dessa circunferência? Bom, na equação da circunferência é x menos x do centro, então aqui vira x menos 1, significa que o x do centro é 1. E aqui não era para ser y menos o y do centro? Então se está y menos 3, é porque o y do centro era 3. Certo? Então pronto, eu consigo descobrir o centro a partir da equação. A gente agora está fazendo o contrário, né? Agora a gente fez da equação para o centro, e não do centro para a equação. E o raio? Aqui no segundo membro da equação sempre vem o raio elevado ao quadrado. Então eu sei que o raio ao quadrado é 16. E o que é elevado ao quadrado é 16? 4, né? Então o raio aqui é 4. Na verdade pode ser 4 ou menos 4, que elevado ao quadrado é 16, mas o raio tem que ser positivo, porque é uma distância, né? Beleza. Com essas informações, agora sim vamos fazer a ilustração. Eu tenho aqui o centro, 1, 3. Né? Eu não estou fazendo em escala exatamente aqui não, é só para a gente entender como é que está. 1, 3. E o raio é 4. Tá vendo que ela vai interceptar o eixo x em 2 pontos. E realmente vai interceptar, porque se o raio é 4, né, aqui ó, o y vale 3, né? Então significa que o raio ser 4 significa que ela passa um pouquinho. Então realmente ela vai cortar em 2 pontos o eixo x aqui. E o que ele quer são as coordenadas desses 2 pontos. A gente vai resolver esse exercício de 2 maneiras. Primeiro, uma maneira puramente geométrica, que a gente vai fazer agora, e depois uma maneira mais algébrica, certo? Repare que esse exercício é legal porque tem 2 maneiras diferentes de resolver. Então, a primeira maneira, ó, eu vou fazer aqui uma vertical, né? E traçar o raio que liga o centro até uma das intersecções aqui, formando assim um triângulo retângulo. Tá vendo? Eu sei que essa vertical aqui, ó, que passa pelo centro, como o x do centro era 1, né? Então aqui no eixo x ele bateria no 1 do x ali. Beleza. Agora eu sei também, ó, que como o y do centro é 3, então esse cateto desse triângulo aqui vale 3. É a altura do triângulo aqui. Eu sei também que como o raio é 4, então essa distância do centro até essa intersecção é 4. Né? E aí eu vou chamar de t esse outro cateto. Eu sei que esse ponto de intersecção aqui ó, vai ser 1 mais o t. Então se eu descobrir que o t vale 10, não vai ser, né? Vai ser bem menos que isso. Mas se eu descobrir que o t vale 10, então essa intersecção daria no 11, aqui no eixo x. Porque está no 1 mais essa distância, mais esse cateto ali. Tudo bem? Então vamos usar o Pitágoras ali. Eu sei que 4 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais t ao quadrado. Certo? Opa, aqui ficou um 3 ao cubo, mas é 3 ao quadrado correto, viu, gente? Não é 3 ao cubo aqui não. É 3 ao quadrado, eu digitei errado. Aí o 3 ao quadrado é 9, mais t quadrado igual a 16. Certo? Passo o 9 para lá, dá t quadrado igual a 7, ou seja, t igual a raiz de 7. Na verdade, poderia ser mais ou menos raiz de 7, mas como t é uma distância, então é só o raiz de 7 positivo. Então, essa intersecção aqui ó, é 1 mais raiz de 7.
certo? E o de trás? Eu poderia ter feito o mesmo triângulo aqui para trás, ó. Também ia ter um cateto 3, a hipotenusa 4, então eu obtenho o mesmo raiz de 7, só que agora 1 menos raiz de 7. Tudo bem? E eu sei que o y desses pontos é 0, né? Então as intersecções ficou fácil agora. A primeira aqui, ó, esse da frente é 0, aliás, o x é 1 mais raiz de 7 e o y é 0. E o segundo que está aqui para trás é 1 menos raiz de 7 e o y 0. Findou. Repare que eu só usei o que aqui? Um teorema de Pitágoras para resolver esse probleminha. Tudo bem? Agora, tem uma outra maneira de resolver essa questão. E agora usando a equação em si. Então, de novo, ali a gente tem uma circunferência, né, que tem um certo centro, um certo raio, mas eu nem vou usar que o centro é 1,3, que o raio é 4, não vou nem usar essa informação agora. Eu só vou usar que essa circunferência, esse lugar onde ela cruza o eixo x, vai ter uma coordenada k para o x, que eu não sei, mas o y eu sei que vale 0. Certo? Esse ponto, necessariamente, o y vale 0, porque ele está em cima do eixo x. Só que além dele estar em cima do eixo x, ele também pertence à circunferência. E se o ponto pertence à circunferência, significa que essas coordenadas satisfazem essa equação. Então, se eu jogar k no lugar do x e 0 no lugar do y, essa é uma equação verdadeira. Ele pertence à circunferência, ele tem que satisfazer a equação. E é isso que a gente vai usar, ó. Então fica aqui k menos 1 ao quadrado mais 0 menos 3 ao quadrado igual a 16. Fica k menos 1 ao quadrado mais 9, né? Que aqui dá menos 3, que elevado ao quadrado fica 9, igual a 16. Passo 9 para lá, ó. Dá 7, né? E aqui você tem duas opções. Você pode fazer o produto notável aqui, k ao quadrado menos 2k mais 1 igual a 7, resolver a equação do segundo grau, com Bhaskara, dá certo. Mas nesse caso aqui fica mais fácil tirar a raiz dos dois lados, né? Ou pensar que o k-1, o que é elevado... Esquece o k-1. Pensa que é uma coisa só aqui, ó, uma letra só. O que é elevado ao quadrado dá 7? É o raiz de 7 e o menos raiz de 7, né? Então aqui, ó, fica k-1, né, que é o que estava dentro, pode ser o raiz de 7 ou menos raiz de 7. E aí é só passar esse 1 para o segundo membro. Fica k igual a 1 mais ou menos raiz de 7. Repare que deu duas respostas. 1 mais raiz de 7 e 1 menos raiz de 7. Que são as duas intersecções que a gente já via na figura que tinha. Se ele tivesse uma intersecção só, né, às vezes pode ser que a circunferência só tangencie o eixo x ali. Na hora que você fosse resolver a equação, você ia chegar numa raiz só. Né? Ia dar, por exemplo, k menos 1 ao quadrado igual a 0. Aí é só o 0 que dá certo, e aí você chegaria só no 1 ou menos 1, uma coisa assim. Aliás, você chegaria só no 1. Tudo bem? Então, se ele tangenciar, pode ficar tranquilo que aqui na sua equação vai ter uma raiz só. Né? Ou se você fosse resolver por Bhaskara, você ia chegar num delta igual a 0 também. E agora, fechou. Ó. As intersecções, não era k 0? Então pode ser 1 mais raiz de 7, 0, e 1 menos raiz de 7, 0. É a mesma resposta que a gente obtida pelo jeito anterior de resolver. Tudo bem? E aí fica a seu critério, qual que você acha mais fácil. Eu acho esse segundo jeito mais fácil. Né? Pensando que ele já passa ali pelo... Ah, tá no eixo x, então o y é 0. Aí eu taco na equação e acabou, descubro o x. Eu chamei de k aqui, eu não gosto de chamar da mesma letra x ali, eu acho que não fica legal. Eu chamei de outra letra, mas tudo bem. Beleza? Tudo bem, gente? Essa aula foi um pouquinho mais longa, né, como já tinha adiantado para vocês no começo, mas eu considero ela uma das aulas mais completas que vocês vão achar aí de equação reduzida da circunferência. A gente fez 5 exemplos no total, exemplos que vão do fácil ao difícil, certo? Bom, encerramos por aqui então. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau para vocês.